Meus irmãos, vamos lá dando sequência então ao que temos visto acerca das solas, não é? As 5 solas. Hoje nós vamos falar sobre sola fide. Vamos ver o que seria isso. E eu peço a você que abra comigo sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse eu acho que é fácil de achar, né? É depois de 3 de João. Depois de Gênesis também, né? Capítulo 2. Quem achou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor a partir do primeiro verso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Fechemos os olhos, oremos. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos, Pai, em Tua casa, reunidos em Teu nome. Pedimos a Tua bênção, Senhor, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que não sejam mais homens ou mulheres, mas o Teu Espírito, Senhor, a falar conosco. Nós viemos aqui, Pai, para prestar culto ao Senhor. Por isso, nessa hora, Pai, que o Senhor se manifeste com poder e glória, que possamos ser acrescentados para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós pedimos, Pai, e desde aqui agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Muito bem. O ano é 1517, não é? Nós havíamos já alguns domingos falando sobre isso, quando um monge, não é, Martinho Lutero, prega 95 teses na porta da igreja em que ele era responsável, onde ali também eram feitas não só ministrações num culto, numa missa, não é, normal, como também ali ele lecionava, não é? Lutero também era um professor. E ele fez aquilo, pregou aquilo, 95 teses, está pulando aí o negócio, né? A glória a Deus. É para o irmão ouvir em fases, entendeu? E aí preenche as lacunas, aleluia. Mas ele escreveu aquilo em latim, não é? Ele escreve em latim. Se você conhece a história, você deve saber que aquelas pessoas que frequentavam a igreja, elas eram, não é, desde camponeses a mendigos, pessoas que não tinham estudo. E quando olharam para aquilo, obviamente aquilo não fez efeito nenhum, porque olharam, conseguiram ler. É como se eu trouxesse aqui, não é, um texto escrito em mandarim. Quantos falam chinês por aqui? Só o seu Bluetooth, né? Que fala Bluetooth connected to well. Como é que era? Que ela fala quando liga, né? Mas aquelas pessoas olharam para aquilo e Lutero provocava então os seus colegas, monges, não é? Com aquelas 95 teses. Mas em pouco menos de 2 semanas, aquele texto não só foi traduzido, como divulgado em toda aquela região, e agora sim, todas aquelas pessoas tomaram consciência daquele protesto que havia feito, não é, Lutero. Então que não foi Lutero o grande reformador, mas
foi um dos reformadores, um daqueles que Deus levantou ao longo da história, sendo que ele veio num momento bastante apropriado. Não só havia imprensa já descoberta, não é? Gutenberg já havia criado aquela primeira máquina. Você já viu a máquina? Tinha uma, numa gráfica que eu fiz um curso uma vez, ela se chamava Minerva. Ela fica assim o tempo todo. E quando ela baixa, o rolo não é pilha, não. Uma hora para. Se não parar, fica assim. E a hora que ela baixa, aquele rolo passa a tinta e sobe, ela volta com tinta e prensa. Volta, passa tinta e prensa. E a pessoa tinha que trocar os papéis manualmente, né? Era assim a imprensa naquela época. Era como se fosse um grande carimbo, né? E com toda essa situação, com toda essa condição, finalmente, então, as ideias, não é, reformistas tomam espaço no meio, não é, de uma população de nações que eram totalmente condicionadas ao catolicismo romano da época, não é, o catolicismo medieval. Pois é, a coisa evoluiu, houve ali finalmente uma cisão, um racha, e no meio desse racha, nessa cisão, muitos outros se juntaram a isso, como Calvino, como outras pessoas, ao longo, não é, e de todos esses anos que se passaram. E o conjunto de ideias que saíram desse movimento se somam em 5, chamadas também 5 solas, como nós já tínhamos conversado. Não é? Sola Escritura, que é somente a Escritura. Muito bem, nós já vimos sobre isso. Sola Gratia, somente pela graça. Agora vem a Sola Fide, que vamos falar hoje, que é somente pela fé. O fide é fé, não é de fedido, mas é de fé. Somente pela fé. Depois vem solos Christus e soli Deo glória. São as somatórias, não é, de toda a reforma proposta por todos aqueles irmãos reformistas, não é? E a partir disso, então, depois de 1517, as coisas foram acontecendo até que no meio de muitas guerras que aconteceram, porque isso tudo provocou também guerras civis, essa é a parte triste da história, não é? Em que alguns irmãos, não no objetivo de somar, de reformar, de fazer algo novo, mas naquele espírito de porco, de tumulto mesmo, não é? Os black blocs, né, da época, é essa a expressão dos bagunceiros, né? Se somaram a esses movimentos e começaram a badernar algumas igrejas. Então, houveram guerras civis naquela época, e entre todo esse movimento de pessoas que começaram a dar ouvidos às ideias da reforma, a igreja romana católica da época se viu perdendo bastante, não é, espaço, até que em 1545 ela promove um concílio. Concílio de Trento. Esse Concílio de Trento não é a pilha. Fica quieto aí. Este Concílio de Trento é uma resposta à reforma. A Igreja Católica, ela se reúne, chama bispos de todas as regiões, todas foram para Trento, é uma cidade próxima, e que ficava mais ou menos no meio do caminho para todo mundo. E o Papa em questão, não é, ainda era o Leão, eles juntam todos os bispos para oferecer uma resposta a todo esse movimento da reforma. E que agora, não é, antigamente era visto, é só um monge bêbado que não tem o que fazer. É só mais um que está aí atrapalhando o dia a dia de uma pequena comunidade. Mas quando eles viram o tamanho do movimento, porque não era mais um, mas era a mão de Deus provocando um movimento chamado Reforma Protestante, eles se viram agora na condição e na obrigação de responder. E nesse concílio de Trento, eles evocaram ali todas as questões que definem a fé católica. E entre elas existem lá pelo menos 3 méritos. O mérito estrito, e aí se alguém um dia já foi católico já deve ter escutado falar sobre isso. O mérito condigno e o mérito
de congruo, que é de mérito congruente. São 3 tipos de mérito. O primeiro mérito é aquele do trabalhador, que sai para o seu trabalho, e por conta do seu mérito, por conta do seu trabalho, ele recebe salário. Esse é o mérito estrito. E segundo a fé católica, esse é o mérito que não deve jamais, não é, ser desconsiderado, porque o trabalhador é digno do seu trabalho. O mérito condigno é uma espécie de ação que se recebe ou que se movimenta, que se faz, sem que a pessoa tenha necessariamente merecimento. Mas ela fez algo, e porque fez algo, agora você, de maneira generosa, agradece com um presente. Um dos exemplos que católicos geralmente vão usar é: a tua filha resolveu limpar a cozinha. E aí a mãe olha e fala: uau, quem lavou a louça? Não é? Oh, a louça está limpa. Aí descobre que foi a filha. Aí o que ela faz? Ela pega a filha e vai dar um passeio, compra um lanche para ela e tal. Ela mereceu o lanche? Não. Mas de bom grado. Não, alguém falou não aí comigo, certo? Então lavar louça é obrigação. Toma. Não é? Mas ela foi lá e agradeceu. É um gesto. Esse é o mérito condigno. Não é? E existe um outro mérito, que é o mérito, então, do congruente, que está de acordo, não é? E neste terceiro mérito é onde esbarra-se, não é, a fé protestante aí com a fé católica, porque se entende que nessa, não é, por alguma ação que alguém fez, assim como a outra, alguém lavou a louça e ganhou um lanche, alguém fez alguma coisa, e essa alguma coisa foi tão especial que agora Deus é obrigado. E se você buscar os concílios Vaticano II, o Concílio de Trento, você vai encontrar exatamente essa expressão. Deus é obrigado a agora dar uma recompensa pela ação que foi feita. Então a recompensa é uma obrigação de Deus. Então eis aí os pontos que vão trazendo, não é, a bagunça e a diferença no pensamento e naquilo que se chama de teologia católica com a protestante. O homem não tem merecimento algum, absolutamente nenhum. E isso parece a todos nós um ponto bastante superado, não é? Ora, eu já entendi que eu não mereço nada. Meu irmão, se você se observar com atenção, você vai se pegar recorrentemente entendendo que alguma coisa que aconteceu na igreja, que alguma coisa que aconteceu no dia a dia, não foi justo com você. É essa expressão que você vai usar. Não é justo. Não está certo. E de onde vem esse racional que você concluiu que não é justo e que não está certo? Se não, no pensamento de que você fez algo, porque o outro não fez, você fez, você deveria ser a última pessoa a ser alvo de tal situação. Simples assim. Quando não com os homens na igreja, quando não na família, senão com Deus. A gente olha para Deus e diz, não é justo. Se você for bastante honesto, você vai se recordar de momentos em que você agiu assim. Porque eu penso que isso está entranhado na cabeça de todos nós. Bom, pois é diante e contra este pensamento que surge a terceira das solas aqui na nossa ordem, não é? Porque as solas elas não têm necessariamente uma ordem. Eu estou trazendo em uma que expressa um pensamento bíblico aqui, não é? E que é a sola fide. Ora, se não há merecimento, tudo é graça, como nós vimos na semana passada, como é que agora se transmite ao homem todos os benefícios que Cristo, solos Cristos que nós vamos ver a próxima, não é? Que Cristo alcançou morrendo naquela cruz. Como é que se transmite isto para as pessoas? Bom, a fé católica daquela época vai dizer que é através dos sacramentos. Se a pessoa ela está na igreja e ela passa pelos sacramentos, esta pessoa recebe a justificação
E nós vimos que justificação significa, para todos nós, não é a doutrina da imputação. O nosso pecado é imputado em Cristo. E a sua justiça, não é imputada em todos nós. E essas pessoas, então, entendiam que o fato de estar na igreja católica e o fato dela perseverar em cada um dos sacramentos, sendo o batismo o primeiro deles, ou aquele que ministra a justificação, esta pessoa agora era, portanto, salva, na permanência. E aí vem, não é? A pessoa é batizada. Se você já foi a algum batismo católico, quando que isso acontece na vida de uma pessoa na igreja católica? Quando ela é um bebezinho ainda. Então, a partir daquele momento, ela é batizada, ela está na igreja, recebe o sacramento, foi justificada. Agora, ao longo da vida dela, ela não pode cometer delitos, ela não pode falhar, ela é infalível. Bom, nós também já vimos que a Bíblia afirma que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Ok, essa criança recém-batizada também, ela vai puxar o brinco da orelha da mãe, ela vai puxar o cabelo da mãe, ela vai fazer número 2 na hora que a mãe tirou a fralda, vai fazer né, daquele jeito. Não é? Você já viveu tudo isso? Eu já, não no meu rosto, mas deu uma, né? Como dizem, joga assim no ventilador, né? Deu aquele vlap, né? Mas a Ellen que foi alvo aí da mira. Ok. Essa criança, então, ela comete um delito, ela cresce e ela vai errar. Ora, e o que acontece agora no sistema teológico da Igreja Católica? Bom, muito bem, ela errou. O que ela tem que fazer? Ela tem que se confessar. E indo se confessar, não é? O que acontece com ela? Ela vai chegar lá, vai dizer, dentro daquela cabine está um clérigo, né? Seja um padre, seja um bispo, seja quem for lá da igreja. E aí lá dentro da cabine está o homem lá, e ele vai começar agora a confessar os seus pecados, não é? E ao dizer isso, o que acontece? Resolveu o problema? Não. Aquele que está dentro da cabine vai dizer agora qual é a penitência que ela deve fazer. E a penitência agora se torna o mérito. A partir do momento em que ela tem e executa as penitências, ela tem mérito. Isso tudo se resume, meus irmãos, em obras, não é? A partir do momento em que a pessoa rezou não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Marias, etc., etc., ela constitui para si mérito pelos seus atos. E isso encurta o tempo que ela tem, seja no purgatório, não é? Ou seja, numa viagem direta, como quem pega um avião sem escalas e vai direto para o céu quando morre. Esse é o entendimento católico. Acontece que Lutero, não é? Ele tinha muitos problemas, muitas dificuldades, era uma pessoa bastante perturbada, porque ele tinha muita consciência das suas falhas, dos seus problemas, dos seus pensamentos, da corrupção da sua natureza. E um belo dia, não é? Havia também o entendimento que se você subisse uma escadaria específica lá, que dava acesso ao lugar onde era a crucificação de Jesus, se você subisse aquela escadaria de joelhos, fizesse todo aquele trajeto de joelhos, meu irmão, o mérito era, esse sim é fiel, porque é uma rampa e é uma escadaria, e as pessoas faziam isso, subiam de joelhos. Você já viu alguém andando de joelhos por aí até, não sei que cidade e tudo mais? Isso é antigo. É dessa origem que nós encontramos aí as pessoas tendo esse tipo de atitude. Ok, aí vai Lutero. E Lutero está tão perturbado que ele começa, não é, esse processo de penitência, de subir de joelhos. Ele vai de joelhos até o lugar e começa a subir, e quando ele chega no topo, o que acontece? Nada. E ele olha e fala, mas quem dá garantias de que esse negócio funciona ou não? E aí surgem os questionamentos, não é? Os questionamentos de que isso não funciona. E finalmente, lendo os textos, não é, sagrados, porque Lutero era então uma pessoa que tinha acesso, ele alcança lá Romanos, capítulo 1, verso 17, como nós já lemos, onde diz, o justo viverá pela fé.
E aquilo começa a conflitar na sua cabeça entre é a fé ou é o mérito que as pessoas têm. E se fé é dom de Deus, onde entra o homem? O homem colabora com alguma coisa, o homem colabora com o seu pecado. Essa é a colaboração do homem. Mais nada. No que se refere à salvação, o homem não colabora com nada. Não existe mérito, é totalmente de Deus. E essa, então, é a grande questão que envolve o dilema daquela época para que se levantasse a bandeira de sola fide. Ou seja, é somente pela fé, como vai dizer lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Então, toda essa obra que Deus faz, não é? A partir da regeneração, a pessoa, ela pela graça tem fé. E a partir disso, da fé, é o abrir dos olhos que Deus promove, não é? Essa pessoa finalmente olha, consegue ouvir o Senhor a falar, e ela então encontra o caminho da graça. Muito bem, essa era a grande questão que se tinha na época. Parece pequeno, parece irrelevante, mas, meu irmão, é o sustentáculo da fé. As pessoas precisam entender dessas questões para não cair nos mesmos erros do passado, não é? Tem muita gente hoje entendendo que o favor de Deus é de acordo com o seu sacrifício. Então vai subir escada de joelho, vai vender o que tem e vai dar na igreja no dízimo. E essas coisas todas vão entrando, meu irmão, na igreja, porque o povo se esquece da sua história, se esquece do que Deus já livrou você, e você recursivamente volta. Você que eu digo a igreja, né? Porque se você entrar num lugar como esse, eu garanto a você. Se você estiver sensível por conta de algum problema, meu irmão, aqueles doidos lá vão conseguir te curvar, não é? Te dobrar. E os mais ferrenhos defensores, não é? Ou os que lutam contra essa tal da teologia da prosperidade, meu irmão Jorge, vão se ver lá assinando um chequinho porque foram convencidos, não é? Então, meu irmão, é triste o que a igreja tem vivido. Sola fide. Este é o motivo que gerou lá no tempo de Lutero. A partir daí, as igrejas foram se desenvolvendo, não é? Surgiram lá vários grupos, entre eles o Batista, o grupo dos batistas, e que é onde nós estamos inseridos hoje. A história segue, não é? E qual é o grande problema que nós vivemos hoje? Hoje, nosso problema ainda está relacionado com a fé. Mas eu penso que a dificuldade é entender que as obras não fazem parte, em nenhum momento, da salvação de ninguém. Me parece que isso é muito mais, não é, em consenso hoje em dia. Ainda tem um ou outro perdido que ainda tenta encaixar alguma coisa. Mais ou menos como no modelo como era o da Igreja Católica. Então, se o cara era batizado, errou, aí ele vai e se confessa, cumpre as penitências, o que aconteceu? Ele perdeu a justificação, mas não perdeu a fé. Então, a partir do mérito, pela fé dele agora, ele torna-se justificado de novo. Aí ele comete um erro. O que acontece com ele? Vai se confessar, porque ele perdeu a justificação de novo. Aí ele vai se confessar. Se confessou, o que ele tem que fazer? Penitência de novo. Tomou penitência, opa, justificou de novo, pelo seu mérito. E aí assim vai até o dia em que ele morra, se ele vai ou não direto para o purgatório ou não, é só Deus quem sabe. Você nota alguma semelhança desse racional teológico com alguma pregação de hoje em dia? Ainda tem esse tipo de coisa. Então é disso que a gente tem que trabalhar para que as pessoas se livrem desse pensamento, não é? Porque as obras de ninguém, absolutamente de ninguém, fazem parte de qualquer coisa que envolva salvação ou justificação, porque isso é integralmente feito por Deus. Só Ele promove, é a partir dEle. Muito bem. Aí lemos aqui o texto em Apocalipse, não é, meu irmão? No capítulo 2. Porque o nosso problema hoje, apesar de ainda ter essas divergências de entendimento, algumas coisas que vão sendo trabalhadas, a gente tem um outro problema muito mais sério e que envolve a fé. Capítulo 2 de Apocalipse, não feche sua Bíblia, diz assim, não é? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, esta é uma carta direcionada para a igreja em Éfeso, para os irmãos efésios. E se você se lembrou, Efésios é o nome de uma das epístolas
que estão na Bíblia, no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo. Amém? Oh, glória, você está aí. Aleluia. E aí diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. A primeira das cartas vai para a região da Ásia, não é? E essa região, Éfeso, é uma cidade, ela é uma espécie de capital daquela região, muito importante para comércio, muito importante para a cultura. Tinham ali uma estátua de Diana, aquela deusa, não é, que eles cultuavam ali. Aquele lugar era um grande panteão, não é? Havia ali uma idolatria sem tamanho, Deus para tudo quanto é lado, e principalmente a imoralidade sexual era algo muito forte naquela região. Você tinha ali uma série de sacerdotisas que eram, na verdade, prostitutas, e que traziam, não é, os homens para dentro do templo para terem relações sexuais, orgias, literalmente, porque aquilo era, segundo o entendimento deles, um ato de adoração. Naquela cidade, inclusive, se tinha muita doença sexualmente transmissível, não é? Muitas e muitas. E uma das maneiras que se tinha para curar aquilo lá, eles procuravam a deusa, porque eles pegaram a doença por causa dela, porque foram cultuar. E aí pegaram lá o piolho, pegaram, sei lá os nomes que dá para esses negócios aí que eu já esqueci, né? Mas dá todo tipo de nhaca aí, porque imagina, meus irmãos, não sei lá como é que era a higiene daquele povo, e aí cada hora você está com uma pessoa diferente numa relação sexual, não é? E aí, como era a maneira que você, então, pedia àqueles deuses, ou em especial a Diana, ajuda para o seu problema de saúde? Se fazia uma escultura da parte do teu corpo que estava com problema. Ora, a parte do corpo que estava com problema, geralmente eram a das mulheres, o genital feminino, ou eram os homens no seu genital. Então, encontraram em escavações mais milhares de mini esculturas, não é, de genitais masculinos e femininos. Por quê? O que era aquilo? Se fazia aquilo, a própria pessoa fazia ali um barro com a sua coisa ali e ofertava para ela, pedindo a ela ajuda. Tamanha era a dificuldade, não é, sanitária daquele lugar. Você imaginou que coisa horrorosa? Imagina o cheiro daquele lugar, meu irmão. Que coisa tenebrosa, não é? E aí chega quem naquela região? Chega lá o apóstolo Paulo. Na sua segunda viagem missionária. Atos dos Apóstolos, o capítulo 18. Abra aí comigo, meu irmão. Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. E aí chega lá o apóstolo Paulo. Achou aí? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Jesus. Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver o verso 18. Olha só o que é que diz. E Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram, verso 19, a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Então ele chega lá, o apóstolo Paulo, prega o evangelho naquele lugar e deixa duas pessoas lá que continuam a obra da pregação. E depois de tudo isso, não é? Depois de ter ficado por lá, se você continuar lendo aí, tanto o capítulo 20, 19 e 20, você vai observar, não é? Principalmente aí no capítulo 20, a partir do verso 13, não é? É a despedida do apóstolo Paulo dessa região. Porque depois de deixar ali, não é, Áquila e Priscila, ele volta à sua outra viagem missionária, e nesta agora ele passa 3 anos naquela região. 3 anos pregando o evangelho. Quem é o pastor daquela igreja, meu irmão? O pastor daquela igreja era o apóstolo Paulo. E a Bíblia fala que foi tão grande e tão impactante, não é, a presença do evangelho naquele lugar. Arigatou. Sanará. Ei, ai, ai. Que as pessoas elas iam com os seus livros de feitiçaria ao centro da cidade e tacavam fogo no meio da cidade. A conversão ali foi grande. A obra que Deus fez naquela cidade, naquele lugar, que era, não é, marcado pela idolatria e pela imoralidade sexual, foi tamanho. Durante 3 anos passou ali o apóstolo Paulo. Na primeira de Timóteo, não é? Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, nós vamos ver que Paulo,
envia Timóteo para que ele fique lá em Éfeso, para dar continuidade à obra que estava sendo feita e, inclusive, para ali tirar aquelas pessoas, os lambisgóias de plantão que vinham lá para distorcer o evangelho, os falsos mestres. Estava lá, então, agora Timóteo, que é um discípulo direto do apóstolo Paulo. E na sequência de tudo isso, quem vai para aquela região e assume o pastoreio daquela igreja em Éfeso é quem? O apóstolo João. O apóstolo João vai para aquela cidade, permanece lá, e agora, depois de passar lá também bons anos, voltando ali para Apocalipse, não é? No capítulo 2, agora ele voltando, já aqui a época, já mais ou menos a década de 90 depois de Cristo, não é? Quando escrito o livro aí de Apocalipse, essa carta foi escrita, agora no legado aí de Domiciano, não é? O apóstolo João é levado para a ilha de Patmos e passa lá, pelo menos da década de 90, não é? O ano 90 até 98, mais ou menos, não é? Depois de Cristo, ele passa nessa ilha e tem ali a revelação, o livro de Apocalipse. E depois de 98, um novo imperador chega, e esse novo imperador permite que ele volte. E ele volta para onde? Ele volta para Éfeso, bem velhinho. Então esta é uma igreja, meu irmão, muito, mas muito abençoada. Pelo menos 2 apóstolos estiveram lá. Pelo menos grandes evangelistas como Priscila, Áquila, Timóteo passaram por lá. E diante dessa realidade, vem aí o capítulo 2 e a primeira carta que se escreve, cartas que o Senhor Jesus dá, não é? Ele escreve aqui, ele escreve a Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. E aí vem a palavra, não é? A carta. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Meu irmão, já nessa introdução, que é marcado, aí todas as cartas elas têm uma introdução de quem é que está se dirigindo àquela igreja, não é? Existem pelo menos 2 informações aqui que são tremendas e maravilhosas, motivo de nós agradecermos a Deus, inclusive. Ele diz assim: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O livro de Apocalipse ele é cheio de simbologia, não é? Tem bastante referência simbólica ou figurada aqui nesse texto. Mas quem está escrevendo essa igreja, essa carta é o Senhor Jesus. E ele se apresenta assim: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. No capítulo 1, a palavra vai dizer que o Senhor Jesus tem as igrejas em sua mão. Só que são 2 palavras diferentes. A do capítulo 1, a palavra que vai estar lá é mais ou menos como se eu segurasse esta Bíblia assim, olha. E estou vendo como é que eu vou dar outro exemplo. Esta Bíblia está em minhas mãos. Amém? Você está vendo aí? Não é? A minha mão não cobre a Bíblia inteira. Ela é pequena. A Bíblia é maior que a minha mão, mas a igreja está na minha mão. Isso é no capítulo 1. Agora, no capítulo 2, a partir aí desse primeiro verso, onde ele diz: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, é diferente. A palavra é mais ou menos assim: aquele que tem. Isso aqui é um cartãozinho, né? Você está vendo aí? Aquele que tem as igrejas em sua mão. O exemplo quase deu certo aí, tá bom? Mas você notou a diferença? Elas estão nas mãos de Jesus de uma maneira em que está totalmente coberta. Isto, meu irmão, demonstra e apresenta segurança para a igreja, porque está nas mãos do Senhor Jesus. Está nas mãos daquele que é o dono de todas as coisas. Isso representa segurança. E o Senhor Jesus já havia dito desta maneira também no capítulo 10 do Evangelho de João, dizendo que aqueles a quem o Pai os deu, estes estão em sua mão. E o tem estão em sua mão, estão da mesma maneira, ou seja, estão totalmente cobertos pela mão de Jesus. E lá no capítulo 10 de João, a palavra diz que Deus põe, o Deus Pai põe a sua mão por sobre a mão de Jesus, o que é maravilhoso. Então o que está sendo dito aqui à igreja em Éfeso
é que as igrejas estão nas mãos do Senhor. É este quem escreve, que tem a palavra agora sendo dada, é quem tem as 7 estrelas. As igrejas estão todas em sua mão. E aí ele continua dizendo, na sua mão direita, não é? A destra tem um valor muito importante aí no contexto bíblico, não é? Inclusive o apóstolo Paulo apresentando-se, não é, para os irmãos lá na Galácia, ele diz que os demais apóstolos, não é? Pedro, Tiago, todos os demais, estenderam a destra da comunhão. Não é? O que é a destra da comunhão? É a mão da comunhão. Mas, pastor, eu sou canhoto. Não tem problema não, irmão. É só uma referência. Não é? Que está sendo dada a importância. Na sua mão direita. E anda entre os 7 candelabros de ouro. E aqui é a referência de novo às igrejas. E o Senhor Jesus, portanto, ele anda entre as suas igrejas. Ele anda no meio da igreja. Por isso hoje, meu irmão, não estamos somente nós aqui, mas o Senhor Jesus se faz presente aqui. Ele anda em nosso meio. Ele vem a este lugar, meu irmão, como diz a tua palavra, onde 2 ou mais se reunirem em teu nome, em seu nome, ele se faz presente. E aqui está o Senhor Jesus conosco. Então aqui há uma direta afirmação para aquela igreja, que elas não estão perdidas, mas estão nas mãos de Jesus. E que ele continua andando pelo meio da igreja. Isso por si só é maravilhoso e digno de louvor. Mas também aquele que anda no meio da igreja, ele também observa a sua igreja. E aí continua, não é? O verso 2. Conheço as suas obras, porque ele observa a igreja. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Quando ele fala em obras, ele está falando do fruto de todo o mover em obediência que aquela igreja tinha. Então a igreja estava assistindo aos pobres, aquela igreja estava assistindo às viúvas nas suas necessidades, aquela igreja continuava o ministério da pregação do evangelho. Aquelas são as obras, portanto, não é? E aí referidas como o seu trabalho árduo. É um trabalho agora penoso e que segue independente das situações que vêm acontecendo, independente das perseguições que haviam se levantado, e também a sua perseverança. Então o que Deus aqui está dizendo, não é, a esta igreja é que ele tem visto as suas obras, como tem trabalhado arduamente e como tem perseverado. E ele diz, sei que você pode, ou melhor, não pode, toda vez o não escapa aqui dos meus olhos, sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. E agora vem os elogios de Jesus para essa igreja. Eu tenho visto o que você tem feito. E eu tenho visto que quando aparece um, e este um é falso profeta, que vocês os identificam, não é? E não toleram esses homens no meio da igreja. Ora, isso está faltando na igreja nos dias de hoje, não é? Perceber quem são essas pessoas oportunistas, interesseiras, não é? Lobos vestidos de cordeiro, ou travestidos de pastor, não é? E que tentam enganar a igreja e tentam enganar as ovelhas e tal lá. Então aqui ele diz que pôs à prova todos os que se diziam ser apóstolos e não eram, e descobriu que eles eram impostores. Verso 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Este é uma espécie de resumo do que ele chama aqui do seu trabalho árduo. Ora, como é que você identifica que uma coisa é falsa? Conhecendo a verdadeira, né? Porque se você não conhece a verdadeira, alguém te apresenta a falsa, para você está tudo bem, não é? Então, conhecendo a verdadeira, se identifica a falsa. Essa igreja era uma igreja que conhecia com profundidade a palavra de Deus. E vindo estes, tentando introduzir, não é? Foram rechaçados, colocados para fora, não foram aceitos no meio da igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha fortaleza no conhecimento das Sagradas Escrituras. Muito bem. E também perseverado, verso 3, não é? E suportado sofrimentos por causa do nome de Jesus, não por causa do mundo, não por causa da sua própria ideia, da sua intenção, não por outros, mas por causa do nome de Jesus, sofreram uma série
não é, de perseguições e problemas. Você deve se lembrar que naquela época as pessoas não eram somente perseguidas, taxadas de crentinho, de cristão de meia tigela, crente do rabo quente, eu sei lá como é que era o título que se dava naquela época, mas as pessoas eram levadas à morte por conta da sua fé. Então elas perseveravam, suportando todo o sofrimento por causa do nome de Jesus e não desfaleceram. Continuaram trabalhando arduamente e firmemente, apesar da perseguição. Bom, daí já se nota então que essa é uma igreja forte no seu labor, não é? Esse trabalho árduo, é a palavra labor ali no original, não é? E aí vem o verso 4. Mas tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Abandonar o primeiro amor, meu irmão, é como perder o brilho nos olhos pelas coisas que se faz pela igreja. É como estar ali gelado diante das situações, robotizado na sua maneira e no seu modo de servir e trabalhar. Vem fazer as coisas na igreja por mera obrigação. Trabalho árduo. Tem sido difícil. Tem sido difícil assistir aos pobres. Tem sido difícil achá-los, não é? Quem participou da época do sopão, como era difícil achar as pessoas para dar a sopa. Você pensa que o difícil é você ter a sopa para dar para a pessoa. Não, o difícil é achar a pessoa. Teve uma vez, eu não lembro muito bem que região que era, talvez o Douglas vai se lembrar, tinha um cara dentro da árvore, na praça, assim, literalmente. Uma árvore lá, e a gente estava passando e tinha o Gancho, que congregou com a gente um tempo. E o Gancho falou, o cara ali. E todo mundo, aonde? Ali. Aonde? Ali. Aí quando você olhar assim, rapaz, a árvore era bem grossa assim, né? E entre os... Aquilo não é raiz ainda, mas você entendeu. Aqueles negócios que vai para cima da árvore assim. O cara estava lá no meio, ele estava escondido, não é? E aí você pensa, é difícil levar a sopa. Não, difícil é achar a pessoa para você entregar a sopa. E aí essas pessoas têm feito, aqui no exemplo dado na carta a Éfeso, não é? Feito todas essas ações sem brilho nos olhos. É mais ou menos, toma logo aqui tua sopa, rapaz. Pega isso aqui logo. Anda, próximo. Quem é o próximo? Sem amor, porque eles perderam o seu primeiro amor. Então a coisa ela é mecânica, rotineira e feita, não é? Seja para cumprir tabela, ou seja para alcançar objetivos pessoais. Mas se perdeu o brilho da verdade do Evangelho. E olha que é uma igreja pautada na palavra. Uma igreja que passou por ela 2 apóstolos, pelo menos. Não é o que nós temos de conhecimento aqui. E simplesmente se perderam. Qual é o grande problema da igreja hoje, meu irmão? O grande problema da igreja hoje, aos que conhecem a Cristo, aos que são regenerados, os que nasceram de novo, não aos que não nasceram e estão na igreja, esses têm outro problema. Mas eu estou falando daqueles que nasceram de novo. Não tem mais amor pela obra, não tem mais vontade, não tem mais desejo. Tudo é um enfado, tudo é um peso tão grande. É difícil ter cadência a vir aos cultos do domingo. Meu Deus do céu! Isso é pior do que subir a escadaria de latrão, que era a igreja que o Lutero subiu. Eu prefiro subir aquele treco lá de ajoelho do que ficar aí todo domingo na igreja. Faça-me um favor, pastor. Qual é o problema da igreja hoje? A sua fé, meu irmão, esfriou. Não tem mais fé. Tem obrigação. Ora porque tem medo do devorador. Ora porque tem medo de sair na rua. Eu lembro uma vez, né? Uma pessoa que tinha 2 celulares. Um velhinho e um mais novinho. E ela deixava o velhinho dentro do carro. E o mais novinho no bolso. E a esposa, indignada, falou, mas por que você faz isso? Ele falou, ora, e se alguém vir me assaltar, leva o mais velho. E a mulher falou, mas você não tem fé não, rapaz? Se te assaltar, você tem que confiar em Deus e não colocar esse celular mais velho lá. O que tem faltado para a igreja, meu irmão, é a sua fé. Esfriaram totalmente.
Ah, pastor, porque fulano disse não sei o quê. Ah, porque não me deixaram não sei o que lá. Ah, porque... São tantos os motivos que ofuscam, não é? A beleza do evangelho. E a igreja se tornou um enfado para as pessoas. Ora, você quer ver como isso é tão verdade? É só o culto passar um pouquinho do seu horário. E você vai ver a coceira que dá numa rapa de gente. Porque eu estou aqui por que razão? Ah, é porque eu tenho que cumprir minha tabela. Pastor, eu tenho compromissos do dia seguinte. Eu também tenho. Você também tem. Todo mundo tem. E glória a Deus por isso. Vai pedir uma ação que envolva, por exemplo, sair para evangelizar. Os irmãos que conhecem aí. Meu irmão, olha, dá para contar nos dedos e sobra dedo na mão. Não é? Mas fala de comida na igreja. Fala de comida. Vixe. Fala que vai ter churrasco. Vixe. Essa é a realidade triste da igreja. O problema da igreja, meu irmão, é que ela não se perdeu para os que são nascidos de novo. Não estou aqui trazendo todo mundo dentro do mesmo balde, não. Você me entendeu? Porque tem muita gente na igreja que está aqui por qualquer outra razão e não nasceu de novo. Estes, enquanto não forem regenerados, o seu destino é o inferno e não tem o que se faça. Palavra de Deus. Filho de Deus é que nasceu de novo. E tem muita gente na igreja que gosta do ambiente, não quer ficar em casa, mas gosta aqui da música, gosta dos irmãos, ou o menininho que está afim da menininha, a menininha que está afim do menininho, eu sei lá, e aí vem por qualquer razão. Agora, aos que nasceram de novo, o problema da igreja, nos dias de hoje, porque Jesus não escreveu só para Éfeso, não é? Mas é a palavra de Deus para todos nós. É o esfriamento da fé. Não é? E isso não aconteceu só agora, na década de 90, depois de Cristo, não é? Com agora João trazendo da sua palavra. Mas eu queria que você fosse comigo para Isaías, no capítulo 1. Naqueles tempos a coisa também já era conhecida. Já tinha situações assim, não é? Isso aí, Felipe. Prega o evangelho, irmão. Aleluia. Achou aí? Isaías capítulo 1. Versículo 10. Olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar nas suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. É Deus falando, tá? Não as suporto mais. Quando vocês estenderam as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se. Removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defenda a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. E embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Uau! O que aquelas pessoas tinham, não é? E que estava acontecendo? A mesma coisa. Ia lá, teve problema, opa, vamos lá, presta ali um sacrifício, queima lá a gordura do novilho, traz lá a pombinha, vai, sacrifica aí, está tudo certo, só sacrificar que está tudo certo.
mas a vida continua igual a como era antes. A sua prática e a sua conduta era igual como era antes. A ponto de Deus dizer, olha, eu estou enfadado, eu não aguento mais estes sacrifícios que se oferecem. Porque não há arrependimento no coração. Há cumprimento de tabela. Pequei, mato o bichinho. Pequei, mato o bichinho. Pequei, mato o bichinho. Qual é a grande característica da igreja nos dias de hoje, meu irmão? E a igreja que eu estou falando de maneira geral, né? Você vai encontrar muito crente, ou dizem que são crentes, não é? Que se parece muito mais com o mundo do que com Jesus. Tem o jeito de falar como o mundo fala, busca se vestir e se comportar do jeito que o mundo se veste e se comporta, tem prazer nas coisas que o mundo tem prazer. E se você entendeu a palavra de Deus, você sabe que o mundo é oposto, é contramão total da de Deus. Enquanto Deus vai para a direita, o mundo vai para a esquerda. Não tem nada a ver com política aqui. Mas Deus vai para um lado, o mundo vai para outro. Agora, olhe para as pessoas, meu irmão, principalmente os midiáticos, não é? Mulheres que ora se apresentam como cristãs e depois estão fazendo filmes pornográficos. A igreja, se ela é de Cristo, ela se parece com Cristo, não com o mundo. Parem de fazer o mal e aprendam a praticar o bem, diz o Senhor. Meu irmão, é tempo de colocar a sua fé em prática. De verdade. O primeiro problema da igreja nos dias de hoje é que a sua fé, meu irmão, ela é formal. É uma fé formal. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem forma, mas ela não tem essência. Presta atenção nos ritos, presta atenção na rotina, mas não tem essência ali. É literalmente um bate-cartão. Do lado de fora, parece crente, mas por dentro, não tem nada de crente. Boca suja, piadas inadequadas, maneira e conduta, quando algumas pessoas não estão vendo, não é? É totalmente diferente. Uma vez o apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. Isso você vai encontrar lá na epístola aos Gálatas, não é? Ora, vinha lá, o apóstolo Pedro está lá comendo com todo mundo, junto com os gentios, de repente ele vê chegando a turma de judeus, ele, opa, dá licença, irmãos. Esses gentios, né? Porque os outros estavam chegando. É de aparência. E aí Paulo dá uma tuf, não é? Dá uma reprimida. Aí vai vir o pastor coach. Não, irmão, não é assim. Você é especial. Rapaz, dá vontade de pegar a chinela havaiana. Do jeito que minha mãe fazia quando era pequena, assim, minha mãe tinha uma mira. Vai, né? Ela me acertava de longe. Ia acertar esse tipo de gente. Que mané especial, meu irmão. Que mané está tudo bem. Você não tem que se parecer com o mundo. O teu pai te mostrou como você deve ser. E você está dando ouvidos a outras pessoas e fazendo como os outros fazem. E não aquilo que o teu pai te diz como tem que ser. Então a fé ela é formal. Ela é formal. Se for conversar com alguém, se a pessoa identificar que é crente, geralmente ele vai olhar assim e vai ver a roupa, né? Se for mulher, vai ver o tamanho da saia. Dependendo do tamanho da saia, não é crente, não. Pelo menos se falar que é crente, você fala, você é crente? Ah, vá. Hã? Ou vai olhar para o homem, dependendo do seu comportamento, vai, opa, é crente. Se identificou que é crente, aí o que ele vai fazer? Misericórdia, irmão. Aí fala misericórdia. Aí fala, não é? Ai, glória a Deus. Não é? Agora o irmão sai, a boca é igualzinha à das outras pessoas. Não mudou nada. Você pensa que Deus não está vendo isso, não é? Você pensa. E a palavra diz que nós prestaremos conta de cada uma das palavras que a gente diz. Pois é. Por isso é tempo de se arrepender. Do lado de fora, irmão, ó, bonitão, parece um crente, engana bem, mas por dentro. Quantos ditos pastores, não é?
nesse Brasil afora, se você acompanha a notícia, é triste de ver. Muitos enganadores falam bonito, mas como foi dito aqui, não é? Ensinam, mas não vivem aquilo que ensinam. Se é que ensinam, pelo menos a palavra, não é? Pois é. Do lado de fora, até parece, até engana alguém. Mas por dentro, não. E a igreja está cheia de gente assim. Cheia. Meu irmão, virando as costas aqui do portão, saindo, não é? Já mesmo no caminho para casa, dentro do carro, já começa a rasgação, né? Já começa as brigas, as palavras indecentes, a buscar caminhos que não são adequados para você. Meu irmão, se você está em Cristo, você morreu para o mundo. E se você está tentando ressuscitar para o mundo, hoje se arrependa e se mate para o mundo e viva para Deus. Porque quem comprou a sua vida com o sangue do Cordeiro foi o Senhor e não o mundo. O mundo te puxou para o abismo. E você está achando mais legal viver segundo as condições do mundo. Não é? Cuidado. Esse é o crente formal. É a fé formal. Tem até uma forma. Não é? Mas é furada. É triste. Uma vez, eu lembro de ter convidado um casal para ir para casa. Ai, meu Deus. E eu... Era próximo do meu aniversário de casamento, eu não lembro qual, se era de 5 anos, 6 anos. Eu inventei de fazer uma comida para a dona Ellen. Quase taquei fogo na casa, porque a comida tinha que usar conhaque, não é? Só que o conhaque você taca fogo nele e o álcool evapora, né? E eu nunca fiz comida na minha vida direito, eu fui tentar fazer um macarrão e eu taquei. Era conhaque ou era vinho? Eu não lembro mais. Aí fez lá. Não deu certo, irmão. Ficou péssima a comida. Você engolia, vinha negócio aqui queimando, credo, né? Porque eu fiz tudo errado. Só que a garrafa daquele troço ficou lá. Aí eu chamei um casal para ir lá em casa. Quando o marido da mulher entrou assim, né, ele veio, paz, pastor, tudo bem? Que não sei o que. Ele deu de cara com o vidro lá do negócio. Ai, Jesus. Ai. Toma. Olha o mau testemunho aí. Mas você quer que eu te diga uma coisa? Isso foi um acidente. Aconteceu. Hoje já não tem mais, viu, irmão? Pode ir lá em casa. Não tem. Já me curei disso. Não tento mais fazer comida para a dona Ellen. Só o miojo, aleluia. E tem um jeito novo de miojo que eu aprendi, que dizem que é muito bom, eu vou testar. sem nenhum tipo de gracinha. Mas tinha nessa comunidade aqui uma família, não é? E que tem exatamente esse padrão de conduta incoeso, indeciso, inconstante, hora tá, hora não tá, você não sabe se vai, se fica e tal, e vem e vai, e uma pessoa assim muito, não é, que consegue agrupar, né, as pessoas, é uma pessoa que todo mundo se envolve, né, é fácil de se envolver e tudo mais e tal, mas fica nesse vai e não vai, não vai. Fica, não fica, passa temporadas fora, daí a pouco aparece de novo. Depois passa temporadas, vai, e assim vai. É uma inconstância. Aí chegou uma outra família na igreja. Só que essa família, além da dificuldade da inconstância, o marido tinha um problema com álcool. Ele tinha um problema grave com álcool. Bom, o que a igreja fez? Orientou, ajudou de várias maneiras, inclusive, com questões médicas para tratamento, porque era um problema mesmo, problema com álcool. Pois é. Aí a coisa parecia que estava indo por um bom caminho. Até que um dia essa outra família, dos inconstantes, resolveu fazer um aniversário. E convidou, não todo mundo, mas algumas pessoas, entre elas, aqueles que tinham problema com álcool. Meu irmão, quando ele chegou lá na festa, ele se encontrou com todo mundo segurando uma latinha de cerveja. O que você acha que aconteceu com aquela pessoa? Mas imediatamente ele olhou para a esposa e disse, está vendo? Você fica brigando comigo, mas olha aí, é todo mundo. Você está vendo? O trabalho que demorou muito tempo para aquele homem se convencer de que ele precisava deixar aquilo, numa única festa, foi por água abaixo. Sabe por quê?
porque ele viu um que ele julgou ser igual. Somos irmãos, ora, da mesma igreja. E ele está lá, olha lá, segurando lá a latinha, dizendo para a esposa. Isso eu ouvi da esposa, porque ele não teve coragem de vir conversar comigo depois. Porque ele foi achado quase 3 dias depois. Você já pode imaginar o estado que ele estava. E por onde ele passou. Não é? Então, meu irmão, essa rapa de crente, entre aspas, não é? Precisa acordar e despertar para a sua fé. Você não é desse mundo, cara. Teu lugar não é aqui. Teu lugar é no céu com o Senhor. Enquanto nós estamos aqui, a nossa vida tem que manifestar não o que o mundo manifesta, não viver o prazer que o mundo tem e diz que é prazeroso, mas aquilo que dá prazer ao Senhor. E o que agrada ao Senhor? Obediência, irmão. Obediência à sua palavra. Mas a gente, não é, às vezes se esquece. Poxa, pastor, eu tenho quase 30 anos desde que eu me batizei. Nem um pouquinho pode dar desviar. Só um pouquinho, pastor, só um pouquinho de Coca-Cola. É a fé, meu irmão, que ela tem do lado de fora uma casca, mas por dentro, não é? Há um segundo tipo de fé com problema na igreja. É aquela, enquanto a primeira, do lado de fora, parece ser crente, essa segunda, nem do lado de fora parece ser crente. Não parece nada, nem por lado de fora, nem pelo lado de dentro. Não é? É aquele que vive de maneira, mais ou menos como diz aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é? Tá bom, de todo jeito tá bom. É só qualquer coisa ir lá e oferecer, é só ir lá e confessar os pecados, não é? E fazer a minha penitência, está tudo resolvido. Meu irmão, desprezam a graça, desprezam o sacrifício de Cristo, a cruz que foi manchada pelo sangue do Cordeiro. Então, nem aí se parece com um crente ou não tem mais problema. Enquanto aqui, primeiro ainda se preocupa com a aparência, este daqui já nem se preocupa com a aparência. Não é? Esse é o problema que a igreja enfrenta nos dias de hoje, meu irmão. Pessoas totalmente descompromissadas com a obra do Evangelho. Ora, se a igreja precisa de alguma coisa ou não, e daí? Tem tantos irmãos lá. Ora, Deus não chamou você? Não foi a você que Deus ministrou dons e talentos? Não, pastor, tanta gente lá, qualquer um tá bom lá e tal, sei o quê. Meu irmão, não esqueça que o Senhor da obra mantém os seus olhos sobre aqueles a quem Ele resgatou da morte e para a vida. Trouxe a sua maravilhosa luz, não é? E assim, eu queria que você voltasse comigo lá em Apocalipse, se é que você fechou a sua Bíblia. No verso 4 ele diz assim, olha, contra você tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. E agora, tem solução para isso? Ao contrário das duas anteriores, essa igreja, ela tinha uma vida ativa e muito ativa. Trabalhavam muito e arduamente. Só que trabalhavam robotizados, fazendo de qualquer maneira e por qualquer razão, sem amor. Você já corrigiu, quem tem filho, né? Você já corrigiu o teu filho com amor e sem amor? Você consegue separar as duas vezes? Aqui foi com amor. Você precisou dar um corretivo. E aqui foi sem amor, você consegue? O Felipe ainda é novinho para ter essas experiências, né? Mas o Rafa e a Rebeca não. A irmã aqui dando risada. Você está rindo do quê, irmã? Estou brincando. Quando você pega aquela cinta, chinela, eu sei lá com o que você corrige, aí a varinha, né, e tal. Quando é com amor, eu tenho absoluta certeza que dói mais em você do que na tua criança. Agora, quando não é com amor, meu irmão, é só um famoso descarrego, né? Está descarregando a raiva da criança ali. Primeiro, não está tendo absolutamente nenhuma ação, nenhum efeito. Senão, que você poderia ter enrolado uma toalha, mordido, gritado, pulado, alguma coisa, né? Em vez de agredir a criança. O que essas pessoas faziam aqui é mais ou menos nessa simples comparação.
não é? Sem amor nenhum. Mais ou menos como Jonas, quando foi pregar em Nínive. Foi contrariado, foi porque Deus mandou, é da vontade do Senhor, então vai. E não levantou outro no lugar não, viu, irmão? Essas pregações erradas que você ouve aí, que se você não for, Deus levantar outro. Deus mandou quem tinha que ir. Mesmo que ele não quisesse, foi. E quando chegou lá, ele percorreria por 3 dias aquela cidade. Em um único dia, ele saiu pregando tudo. Arrepende, porque Deus vai tacar fogo em tudo. Arrepende, senão vai morrer todo mundo. Quer, não quer, se vira. Essa é uma pregação com amor? Eu acho que não. Graças a Deus que Deus não me deu pastores Jonas na minha vida. Não é? Mas pessoas compromissadas com o Evangelho. Essas aqui em Éfeso, não é? Verso 4. Você abandonou o seu primeiro amor. Tem solução para isso? Graças a Deus tem. Do mesmo jeito que tinha lá em Isaías, não é? Em que Deus diz a eles: olha, passem a fazer o bem. Aqui o Senhor diz no verso 5: lembre-se de onde caiu e arrependa-se. E pratique as boas obras, ou as obras que praticava no princípio. Então o caminho para a igreja é o caminho do arrependimento. As pessoas falam muito de reavivamento, de derrama espírito, mas se não se arrependeu, como vai vir ali o avivamento, sendo que o avivamento, meu irmão, ele é posterior ao ato do arrependimento. Quando há arrependimento, há avivamento. Mas a igreja não quer se arrepender. Arrepender do quê, pastor? Porque está parecendo com o mundo, amigo. Não, mas sim, que você quer. Arrepender-se da sua conduta. E voltar-se para Deus. Onde esqueceu o primeiro amor, voltar para lá. Exatamente ali, porque essa é a jornada do cristão. Escorregou, caiu, meu irmão. Olha onde você caiu, volta ali. E a partir dali, continue e avance. Dá sequência a partir dali. Por isso eu digo a você, meu irmão, o problema que a igreja enfrenta hoje é uma questão que na sua fé não só enfraqueceu, não só tem se apagado, mas como também não tem a menor vontade. Se é que sabe que precisa voltar para o lugar de onde caiu, porque eu estou falando com pessoas que nasceram de novo. Se você não nasceu de novo, você tem uma outra situação, tem que nascer primeiro. Então, meus irmãos, no verso 5, a palavra do Senhor diz assim: lembre-se de onde caiu e arrependa-se, e pratique as obras que praticava no princípio. Porque se não se arrepender, agora vem uma promessa. E algumas pessoas têm isso como uma ameaça. E não é uma ameaça, é uma promessa. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Tirarei o seu candelabro do lugar. Se você viu no começo a palavra candelabro se referindo à igreja, tirar a igreja do lugar, tirar o candelabro do lugar, está falando da igreja. Bom, pois é. Eu nunca tive a oportunidade de ir à Europa até hoje. Mas aos que foram e visitaram a região de Éfeso, hoje só vão encontrar lá ruínas. Não tem mais nada. Não tem igreja, não tem nada, só tem ruínas na região onde era a igreja de Éfeso. E quando o Senhor Jesus diz que vai tirar o candelabro dali, vai mover esse candelabro significa a luz, não é? Ele tem luz ali, tem uma vela ali, tem uma luzinha acesa ali, não é? E quando essa luz é removida, o que é que sobra, se não trevas? Miguel, está bem? Passou? Só botar para fora que tudo se resolve. Não é? Então aqui há uma promessa de que se não houver arrependimento, meus irmãos, a igreja simplesmente sai do mapa. Deus tira. Ele quem está dizendo. Não é? Muitos pastores amigos e que foram à Europa com uma certa data recente aí, não foram tão distantes, dizem que lá na Escócia, que é um dos berços do protestantismo,
As igrejas, os grandes templos, hoje são bares, casas noturnas. Já não tem mais vesquício, né? Ou vestígio, melhor dizendo. Tudo bem, vamos deixar ali o pessoal ajustar ali a coisa. Não tem problema, acontece. Não é? Já não tem mais igreja lá. Sabe por quê, meu irmão? Porque talvez não tenha tido o arrependimento. E Deus então removeu dali. E ele continua dizendo ali, não é, no verso 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas eram aqueles, meu irmão, que incentivavam a prática da imoralidade sexual. Eles incentivavam que tinha que ter relações sexuais entre jovens, entre casados, fora do casamento, entre homens e com homens, entre mulheres com mulheres. Esses eram os nicolaítas, não é? E naquela região ainda, em Éfeso, era lotado de gente que tinha essa prática, tinha essa tendência e gostava disso. Agora, a esta igreja, a palavra diz aí no verso 6, há uma coisa em seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas como eu também as odeio. Então Deus expressa aqui abertamente o seu sentimento quanto a isso. Quantas pessoas não têm guardado, ou se guardado, não é para o casamento, porque o sexo é para o casamento. Ora, é a consumação do casamento. É para o matrimônio. Mas não tem se guardado. Nem antes e também nem depois. Porque não é mais só com o cônjuge. Pode ser com qualquer um. E está tudo bem. Casa de swing e tantas outras coisas, não é? Se não um só que parte para isso, quando não os dois. Opa! Toma! Vai gostar de nicolaíta aí, viu? Mas essa igreja odiava isso. Assim como Deus também odeia. E aí ele termina, porque essa carta aos irmãos em Éfeso não é uma carta triste, mas ela termina com uma esperança. Verso 7, ele diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que é comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus? É vida eterna, irmão. Aquele que vence o mundo pela sua fé, por isso sola fide. Aquele que vence o mundo pela sua fé, ao remanescente do Senhor, no meio dessa nação, no meio dessas pessoas que estão envolvidas com tantas coisas inadequadas, ao remanescente do Senhor. E por isso, meu irmão, a todos nós, a palavra chama ao arrependimento. E o arrependimento não é estar na mente e entender que fez errado, porque isso é remorso. Arrependimento implica em mudança de conduta, em não fazer mais aquilo que entendeu que não é certo. Isso é se arrepender. Se não tiver ação, está só no remorso. Mas arrependa-se, diz a palavra. Volte ao lugar onde o primeiro amor ficou, não é? E se levante. Essa é a vida do cristão. Meu irmão, você não está, não é, numa condição que não tenha mais pecados na sua vida. Mas ao acontecer, o caminho para todos nós é o arrependimento. E voltar lá, onde nós caímos. E de novo, pela força do Espírito, nos levantarmos e seguirmos a caminhada. Porque ao que vencer, diz a palavra, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Por isso, sola fide. Porque é pela fé. Enquanto a Igreja Católica dizia que era pelo batismo que se comunicavam os benefícios de Cristo na cruz, a Bíblia explica que é pela fé, porque o justo vive pela fé. Quando você crê em Jesus, todos, absolutamente todos os benefícios conquistados por Cristo na cruz são transferidos, são comunicados para aquele que crê. Por isso eu convido você a se colocar de pé nessa noite.